nós vamos falar de Netuno. A descoberta de Netuno foi em 1846, né? E eu sempre também foi descoberto só por conta que existiam máquinas, né, mais eficientes até do que na época de Urano. Então, porque ele não é visível ao olho nu, e junto com a descoberta de Netuno, nós pudemos acessar outras coisas que antes não podíamos, né? Eu sempre penso, o final do século XVIII, né, foi esse final onde realmente a igualdade, a fraternidade e a liberdade estavam muito fortes na ideia uraniana. O final do século XIX já trabalhou uma outra questão, que foram os grandes músicos, os grandes filósofos, os grandes pensadores e principalmente a descoberta do inconsciente. A descoberta do inconsciente, junto com a descoberta de Netuno, já não precisava falar mais nada. Nada, porque Netuno é quando a gente acessa que existe uma parte invisível dentro do nosso próprio cérebro. Que o cérebro não é só o órgão físico cérebro, tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. Já é a ideia da abstração, né? Isso já é maravilhoso para se pensar em Netuno. Não precisaria de mais nada. Mas a gente pensar naqueles grandes pensadores, né? E pensar também nos grandes músicos, e que de uma forma assim, quase os grandes pintores. E Netuno lida com a arte, Netuno lida com a psique, né? Netuno é quem trabalha o inconsciente da gente. Então, isso para mim já é uma permissão que a humanidade alcance patamares da possibilidade dela de pensamento, de realização do pensamento, de... Como é que eu posso falar isso? Quando todos se juntam, né? Tipo o inconsciente coletivo da humanidade, mas aonde todos eles conseguem estar dentro de uma mesma inspiração. Inspiração é uma palavra de Netuno. Então é como se, a partir da descoberta desse planeta, de alguma forma, a sociedade ela conseguiu acessar melhor a uma força comum que a comanda. Ela teve mais acesso a isso. Tanto é que o conceito de espiritualidade, ele é todo netuniano, ele é do Netuno. Então eu fico pensando o seguinte, a partir daí nós tivemos uma comunicação de massa, comunicação Urano, que já tinha sido descoberto, né? De massa Urano-Netuno, mas uma comunicação de massa audiovisual e filosófica muito mais intensa, muito mais apropriada e muito mais capaz de pegar a humanidade inteira, né? De chegar à humanidade inteira, também por conta do Urano, que é a comunicação, né? Que é essa mídia maior. Mas eu fico pensando assim, vem depois da descoberta de Netuno, né? Um tempo depois chega um fenômeno igual aos Beatles, né? É um fenômeno que movia pessoas do mundo inteiro e
e as pessoas iam vê-los, mas os equipamentos da época não eram capazes de fazer as pessoas que estavam distante deles no estádio ouvirem eles. As pessoas iam vê-los e elas cantavam, porque elas não conseguiam ouvir, porque os equipamentos da época não eram capazes. Então, essa situação é quase como esses grandes mitos mundiais, esses grandes ícones mundiais. Alguns apareceram no espiritualismo quando entrou a Era de Peixe, né? Grandes avatares, quando entrou a Era de Peixe, que é o signo que Netuno rege, mas Netuno tornou isso palpável, trouxe grandes ícones para a gente, ícones mundiais, trouxe a compreensão de que existe um consciente e um inconsciente, né, que é o conceito de inconsciente veio através dele, trouxe uma compreensão do invisível, porque na mesma época surgiram vários fenômenos e religiões ligadas a fenômenos, né? Fenômenos espirituais, fenômenos de incorporação, e que foram catalogadas essas religiões também. Então é incrível o surgimento de Netuno e como ele desescondeu seitas herméticas, né? Ele trouxe isso mais às claras, como ele trabalhou com um conceito de espiritualismo muito mais visível, muito mais acessível também, né? E ele trouxe grandes artistas e artistas que durante o século XX viraram grandes mitos, né? Quase a ideia do avatar antigo, vários artistas ocuparam o lugar do mito, de ser a pessoa idolatrada, e idolatrada mundialmente, né? Por milhões de pessoas. Então, essa é a ideia do Netuno, é uma ideia da onde a gente perde o controle, né? E fora isso, que para a gente poder entender Netuno, né? Porque Netuno é um invisível, é o que não se adequa à sociedade de uma forma comum, eu acho que foi também desse período para cá que se aumentou muito o consumo de várias drogas, né? Incluindo a própria bebida, porque é como se Netuno ele tem essa dualidade de trabalhar uma coisa tão imponderável, tão sensível, né? E ao mesmo tempo a nossa adequação a essa coisa e a inadequação e a vontade de pertencer, que muitas vezes as pessoas, para poder estar, fazem uso das drogas, né? E a quantidade de drogas, o surgimento cada vez maior de drogas. E se Netuno trabalha com estados de transe que a música pode trazer, que as artes plásticas podem trazer, que o inconsciente pode trazer, que as incorporações religiosas podem trazer, por que não trabalharia com os estados de transe que as drogas podem trazer, né? Então, Netuno trabalha com essas alterações de consciência, né? Sem qualificação se são saudáveis ou não. Ele trabalha com as alterações de consciência. E que o homem, de alguma forma, está tendo que lidar com isso. É do momento da humanidade. E do como aprender a lidar com isso, né? Isso é uma das questões que o Netuno trouxe para a gente, né? Séria, importante da gente pensar.